Bom, então bora lá. Nesse módulo a gente vai falar um pouco sobre rede de fio, né? Vamos conhecer os processos, né? Como é que acontece ali as práticas técnico-administrativas da rede de ali no que diz respeito a armazenamento, transporte, distribuição, toda a logística que envolve ali os imunobiológicos, né? A gente vai conhecer tudo aqui dentro da rede de fio. E aí, para a gente iniciar, né, para a gente falar sobre isso, a gente precisa falar sobre duas características bastante importantes da rede de fio, que são elas. A primeira é que ela é termolável, né? Então, quando a gente fala que dessa característica, né, desse imunobiológico, deles serem termoláveis, a gente está falando, então, que se eu deixar um imunobiológico, né, a temperatura ambiente após um determinado tempo, ele vai deteriorar, tá? E aí, o que faz com que esse imuno deteriore? Então, na verdade, a questão ali do antígeno, né? É o antígeno que tem dentro da vacina, que pode ser ali um micro-organismo, pode ser uma proteína, pode ser um polissacarídeo, né? Como também pode ser a presença de adjuvantes, né? Que são ali as substâncias químicas que tem dentro das próprias vacinas, né? Então, geralmente é o hidróxido de alumínio, que faz a potencialização da resposta imunológica daquela vacina, né? Então, isso faz com que o meu imuno deteriore, né? Então, quando ele fica exposto à temperatura ambiente. É uma característica, né? Então, quando ele é termolado, a gente não pode trabalhar ali com os extremos. Eu não posso permitir que o meu imunobiológico fique muito tempo à temperatura ambiente, porque ele vai deteriorar, e eu não posso que o meu imuno congele, né? Se ele congelar, ele também vai deteriorar, né? Ou aí são os extremos, quando ele fica à temperatura ambiente ou quando ele congela. Então, a gente tem que ter ali uma temperatura homogênea, né? Os extremos fazem com que eu perca, né, esse imunobiológico, ok? Um exemplo disso, a gente tem aí a vacina BCG, tá? Então, a vacina BCG, ela vem dentro de um frasco acastanhado. E esse frasco acastanhado faz com que proteja ela, né? O fato dele ser escurecido faz com que o meu produto, a vacina que está ali dentro, fique protegido da luz solar. Então, isso ajuda, né? Isso impede, né, que esse imunobiológico venha deteriorar, tá? Bom, então, na cadeia de frio, ele está relacionado, está dentro da rede de frio. Muita gente que acha que o frio é uma coisa e a rede de frio é uma coisa, né? Aliás, tem gente que acha que rede de frio e cadeia de frio é a mesma coisa, né? E, na verdade, é o contrário, né? Cadeia de frio é uma coisa, porém, a cadeia de frio está dentro da rede de frio, tá? Então, a rede de frio, ele é ali os bastidores, né? É aquilo que trabalha ali por trás. Eu falei no módulo lá inicial que da mesma forma lá que a coordenação geral do PNI é o bastidor, a gente também tem a rede de frio que é o bastidor, tá? Então, a rede de frio está relacionado, né, o bastidor está relacionado ali com os processos, toda a parte técnico-administrativa, tá? Que é orientado pelo PNI, pelo Programa Nacional de Imunização, tá? Todas as normatização, a avaliação, a questão do financiamento. Isso é a rede de frio, é a parte administrativa ali que a rede de frio faz, tá? Por exemplo, quando vai mudar alguma coisa ali no programa, né, no PNI, que acontece com muita frequência, tá? Isso acontece bastante. Aí, lança lá as normativas e, através disso, tem as secretarias de saúde que seguem as orientações, né? Então, elas seguem as orientações e, então, também tem a orientação do Ministério da Saúde, que é ali o nosso nível central, né? E, a partir dali, os municípios que a gente tem ali hierarquicamente inferior, né, que está abaixo ali do nosso nível central, que são
dos estados e municípios, aí a gente, né, segue essas normatizações que prevê, que são previstas ali na rede de frio, tá? Então, lança as normativas e nós vamos seguindo. Os estados e os municípios seguem todas essas normativas, ok? A gente tem também a questão do planejamento, né? Digamos que acontece uma incidência frequente de casos de uma determinada doença, né? Então, esse ministério ele vai receber a notificação dessas doenças através do Sistema Nacional, né? Através lá da alimentação, das informações que a gente coloca lá. Então, através desse sistema, a gente recebe o centro, né? O nosso nível central vai receber essas informações, essas notificações, aí eles tomam conhecimento do que está acontecendo e começam a lançar estratégias de combate, né? A fim de tentar bloquear, né? A fim de tentar traçar medidas que bloqueiem, que impeçam a continuação daquele incidente, tá? E aí o que acontece? Medidas de bloqueio, né, de situação epidemiológica, essas situações que acontecem por aí, então, com essas estratégias que lançam, impede a propagação, impede que continue crescendo, né? E tudo isso é feito através das estratégias que são das diretrizes da rede de frio, ok? E aí, então, eles avaliam, recebem essas informações, avalia se cabe ali a inserção de uma norma naquela situação, né? Ou avalia também se é necessário fazer ali um aumento de dose daquela dosagem de uma vacina que já existe, né? Então, tudo isso é avaliado ali dentro da rede de frio, eles lançam estratégias e mandam para a gente, para o município ir lá, né, e fazer aquela ação de bloqueio, tudo, ok? Aí, olha só, quando a gente fala de uma ação de bloqueio, onde há uma necessidade aí, por exemplo, de uma dosagem maior de vacina ou de um novo insumo, né, uma nova vacina, colocar uma nova vacina ali naquela ação, naquele calendário, então a gente está falando aí a nível nacional, né? A gente está falando de compra, de financiamento, de economia, tá? Então, quando a gente fala, né, dessas ações das doenças imunopreveníveis, então a gente precisa avaliar o processo, tá? Bom, quando, né, pensando aí finalmente, ou seja, né, quando a gente vai introduzir um novo biológico em nível nacional, né, precisa avaliar custos. E se o governo, a gente precisa saber também se o governo tem condições de arcar com esses custos, né? Se essa vacina, se esse imunobiológico que a gente precisa, pode ser produzido ali nos nossos laboratórios brasileiros, né? Os laboratórios aí que a gente tem, ou se não, né, se não tem como ser produzido nos nossos laboratórios, é preciso avaliar também que importar essas vacinas, né? A gente vai ter que trazer de outro país. Então, tudo isso está dentro da cadeia de frio e, por consequência, está dentro da rede de frio, tá? Então, esse processo acontece dentro da cadeia de frio e a cadeia de frio está dentro do processo de rede de frio, ok? Então, conceito de rede de frio é um sistema amplo, né? Inclui uma estrutura técnico-administrativa criada pelo PNI, por meio de normas, né? Lançam lá as normativas, planeja, avalia e financia a manutenção adequada da cadeia de frio. Aqui, ó, nós temos aqui toda a aqui, né? Isso aqui é a nossa cadeia de frio. Aqui dentro, na verdade, deveria estar a cadeia de frio, mas como a cadeia de frio está dentro da rede de frio, então acaba que é a mesma coisa. Então, olha só, a cadeia de frio necessariamente é a conservação do meu imunobiológico, né? O manuseio do meu imunobiológico, a distribuição, né, feita de forma correta, a aquisição, que é quando a gente adquire, né, aquela vacina, aquele imunobiológico, o recebimento dessa vacina, e quando chega ali no meu local, né, no meu posto de saúde, a gente chama o nosso posto de saúde ali de local, tá? O transporte desse imunobiológico de forma adequada, né? E aí o armazenamento,
Então, isso aqui, ó, na prática, isso aqui é a cadeia de frio, tá? Então, tudo isso aqui é para ter essa finalidade aqui. É para que a aplicação do meu imunobiológico, é para que o meu imunobiológico chegue no meu corpo com qualidade, com excelência, para que eu possa fazer uma aplicação eficaz no meu paciente, ok? Então, a cadeia de frio é todo, né, todo o processo, desde que o meu imunobiológico é adquirido até a administração dele, tá? Então, o conceito da cadeia de frio, ela está dentro da rede de frio. E isso, né, está ligado lá à nossa prática, à nossa clínica, né, à vacina, de que maneira que esse profissional de saúde está atuando, né, está promovendo a administração desse imunobiológico, ok? Bom, aqui estão as nossas instâncias, né, os nossos níveis. A gente tem aí, né, uma rede toda organizada, tá? Então, nós temos aí a rede nacional, que é ali, a gente está falando da nossa coordenação, tá? A gente tem aí o nível estadual, os níveis regionais, né, municipal e o local, né? Então, a gente vai conhecer aqui um pouquinho cada um deles. Os nossos níveis, né, que são aí hierarquicamente, né, todos essas pontuações aí, nacional, estadual, regional, municipal e local, é uma rede organizada, né? O nacional, ele está representado aí pela coordenação geral, isso aqui, ó, CGPNI, tá? Isso. Então, está representado aí pela coordenação geral do PNI, que é isso aqui, o Ministério da Saúde, nível central, tá? Bom, aqui o nível central, ele é um nível central de armazenamento e de distribuição dos insumos que acontece lá no estado do Rio de Janeiro, tá? Então, os nossos insumos ficam lá no Rio de Janeiro. Então, de lá é que eles são distribuídos aí hierarquicamente aos níveis inferiores, tá? Bom, a partir desse nível nacional aqui, que é o CGPNI, Coordenação Geral do PNI, a partir desse o central recebe, né, esses imunobiológicos, transporta eles e distribui para os estados, né? Aí, olha só, a gente tem aí capitais, as capitais estaduais, tem capitais que são muito grandes, né? E aí, quando a gente tem essas capitais, que tem lá muito grandes, tem lá as regiões que representam essa capital, né? E aí essa região recebe esse imunobiológico e ela segue aí para os municípios, que são os, né, chega no município, na Secretaria de Saúde do município, a secretaria distribui ali para o meu local, para o meu posto de saúde, ok? Que é, assim, na prática, a minha sala de vacina, que é onde vai ser administrado, né? Ou também pode ser a minha administração extramuro, tá? Que é quando as administrações extramuro, elas são as minhas campanhas, né? Ou também pode ser ali quando a gente tem um povoado, a gente, né, uma população que não tem condições de ir até o meu posto. Então, a gente vai lá e vai fazer, né, na casa, naquele determinado local, e a gente vai fazer essa aplicação, né, fora do nosso posto. Então, nesse caso, isso de aplicação extramuro, tá? Então, é isso aqui, ó. O nível nacional aqui é o nível central, geralmente é o laboratório onde produz a vacina, né? A gente tem aí laboratórios de grande relevância, a gente tem aí o Butantan, a gente tem o Fiocruz, né? Então, são importantes centros de produções nacionais, né? Bom, a gente tem também outros centros aí que participa, que faz entrega para de algo, né? Distribui para a gente também. Mas os mais importantes da gente tem aí o Butantan e o Fiocruz, tá? Tem outros nomes também, né? De alguns outros laboratórios que acabam cedendo para a gente, tá? Nível, né, de maior relevância, centros importantes de produção brasileira, é o Butantan e o Fiocruz, que são esses laboratórios produtores das vacinas, né? Aí, chega aqui no nosso nível estadual, né, chegando até a capital do estado, e como, né, estava falando, as capitais que são muito grandes, né, as regiões atendem essas capitais.
Então, vai lá, a região, chega, chega para a região lá que vem do estado, e aí a região distribui aqui para o meu município, tá? Então, a vacina chega até o meu município, a minha Secretaria de Saúde do município. E, a partir daí, é distribuída essa vacina para que é o meu posto de saúde, ok? Então, a nível, né, as instâncias, elas estão relacionadas hierarquicamente a essa distribuição, tá? A nível nacional, a nível estadual, regional, a nível municipal e ao nível local, ok? E aí, olha só, nós temos hoje, né, uma recomendação da Anvisa, né, que pede, né, que nós deixemos de usar, ou que nós, né, substituímos as nossas velhas geladeiras, né, lá no meu posto de saúde, lá naquele posto onde você trabalha, tem lá aquelas geladeiras, né, as geladeiras domésticas, que nós conservamos os nossos imunobiológicos nessas geladeiras, né? E aí, tem uma recomendação da Anvisa desde 2013, né, que está pedindo para que a gente substitua geladeiras domésticas por novos equipamentos, né? A gente já tem aí novos equipamentos lançados, que são equipamentos próprios para a conservação dos nossos imunobiológicos, né? Então, já vem solicitando desde 2013 que faça aí a substituição de todos esses equipamentos. Aí, olha só, é claro que já aconteceu a substituição de todos? De forma nenhuma, né? No Distrito Federal, a gente tem aí muitos locais que já têm equipamentos, que é lá a minha câmara, a gente tem lá os freezers científicos, né? Então, no DF já tem muitos locais que já foram substituídos, mas nos municípios aí menores, né? Então, não, continua ainda usando as geladeiras domésticas, apesar de já estar sendo, né, substituído. Mas isso vem acontecendo gradativamente, ok? Bom, a orientação correta dessa conservação dos imunos é que, porque essas geladeiras domésticas, a temperatura delas não são homogêneas, né? Então, a gente tem aí, corre o risco, muitas vezes a gente perde, né? Então, a gente fica muito à deriva. Então, a gente pode correr o risco de perder o imunobiológico, né? Acontece aí uma queda de energia, né? Então, essas geladeiras, elas não avisam para a gente, elas estragam muito, né? Então, elas não são adequadas para a conservação dos imunobiológicos. Então, por isso, já surgiu esses novos equipamentos, já estão, né, já estão sendo aí gradativamente, já vêm sendo substituídos todos eles. Porque eles têm aí uma temperatura homogênea, né? Então, eles não sofrem essas variações, né, de temperatura, não aquece demais, não congela demais, né? Então, eles têm aí uma temperatura adequada, que é o que nós precisamos para a gente não ter perda de imunobiológico, ok? Bom, esses equipamentos, eles têm lá os sensores, né? Tem um sensor que, toda vez que nós acontece ali uma queda de energia ou o meu equipamento está começando a dar um problema, né? Então, ele avisa para a gente, ele dispara um alarme, que avisa para a gente a gente possa tomar ali alguma providência apropriada para poder resolver aquele problema. Então, a gente tem vários benefícios aí com esse equipamento, né? Além dessa temperatura ser homogênea, ele também, a gente, antes do equipamento estragar, né, ele também avisa para a gente, está acontecendo algum problema, precisa dar uma olhada. Então, esses disparos, né, esses alarmes, eles são para que a gente tome uma conduta apropriada antes de perder esse imunobiológico. Então, é um equipamento, assim, de última geração, e que quando chegar aí em todos os municípios, vai ser muito bom, né, para todos, né, para a gente conseguir adequar, conseguir fazer uma conservação adequada. Ainda não são em todos os lugares, mas é para todos os lugares, ok? Isso está previsto lá pelo PNI, né, também, que todos esses refrigeradores, né, domésticos sejam substituídos. Então, aqui, ó, a gente, ó, são esses aqui.
Essa daqui é a nossa câmara refrigerada, né? Última geração aí. E a gente tem aqui o freezer científico. Então, são esses os equipamentos que é substituído, que é para tirar aquelas velhas geladeiras e substituir colocando esses aqui, tá? Aí, olha só, esse é um equipamento extremamente inteligente, né? Então, quando a gente fala aí, a gente está falando que a temperatura, ela continua sendo ali a mesma, né? Ela continua sendo lá mais 8, mais 2 e mais 8, né? Então, isso não mudou, ok? Mas, nesses equipamentos, a gente consegue fazer ajustes, né? Para que a gente tenha aí um alarme, para que o alarme dispare para a gente antes da gente perder. Então, por exemplo, a temperatura que eu preciso manter, né, na minha câmara refrigerada é mais 8, é mais 2 e mais 8, né? Então, quando vai acontecer um problema ali com a minha câmara, quando chega aqui em mais 3 e mais 7, elas já disparam o alarme, né? Antes de chegar na temperatura limite, né? Então, ela dispara um alarme, né? Para que eu possa tomar uma conduta ali e resolver aquele problema, né? Então, ela é extremamente inteligente. Antes de mais 2 e mais 8, ela já avisa para mim, né? Olha, eu estou dando problema, então bora lá resolver, né? Então, eu consigo, previamente, antes de ter perca, antes de ter um prejuízo, eu consigo ir lá e resolver o problema, tá? Da mesma forma, eu consigo aqui ajustar o alarme do freezer científico, né? Então, aqui o meu freezer científico, a temperatura dele precisa ser menos 25 graus Celsius e menos. Então, antes de chegar, né, ali, quando chega aqui, no mínimo, que é 17, né, graus, ele já avisa para mim, tá? Quando chega em 17 graus e quando chega em 13 graus, ele já dá um alarme me avisando que está dando problema, tá? Então, eu consigo previamente resolver. Então, é um equipamento maravilhoso, né? Bom, aí olha só, quando a gente fala aqui de conservar os imunobiológicos, tem aqui as vacinas que precisam ser congeladas, né? Então, quais que são essas vacinas? A gente precisa congelar, né? A VOP, tá? A gente precisa congelar também a amarela, a gente precisa congelar ali a tríplice viral, e, na verdade, a gente precisa congelar toda a família da tríplice viral, tá? Então, quem que é a valente da tríplice viral? A gente tem a dupla viral, tá? Valente, rubéola monovalente, e nós temos a varicela monovalente. Aí, olha só uma observação. Essa é a família da tríplice viral que precisa ser congelada. Mas a gente agora também tem uma outra vacina que faz parte da família da tríplice viral, que é a tetraviral. Porém, a tetraviral, nós não podemos congelar ela, tá? Apesar dela fazer parte da família da tríplice viral, a tetra não pode ser congelada, ok? Então, a gente vai congelar lá só a família dupla viral, sarampo monovalente, rubéola monovalente e varicela monovalente, exceto a tetraviral. A tetraviral a gente não congela, beleza? São essas as vacinas que precisam ser congeladas. Lembrando sempre, não esqueça, tá? A tetraviral não congela. Apesar dela fazer parte da família da tríplice viral, ela não pode ser congelada, ok? São essas as nossas vacinas que a gente congela, né? Aqui é a observação, né? Uma observaçãozinha importante a respeito, né, dos nossos refrigeradores, né? Desde lá a gente tem essa informação pelo PNI de 2013. Então, aí, solicitando que todo esse equipamento doméstico seja substituído pelos refrigeradores de câmaras, tá? Então, isso vai acontecer aí gradativamente, ok? Então, nós temos as nossas velhas caixas térmicas, né? As caixas térmicas,
nós usamos elas desde sempre, né? E aí a gente continua com o uso delas, porque elas são muito importantes, nos ajudam muito, né, no manuseio ali. Então, não existe aí uma previsão, não tem uma indicação da retirada das caixas térmicas. Então, olha só, apesar de nós termos aí para as unidades, né, que já faz uso da câmara refrigerada, do freezer científico, né? Então, o que a gente faz nesse caso? E até ainda para as unidades que ainda faz uso daquelas velhas geladeiras lá, né, de uso doméstico. Então, o que a gente faz? Chego no meu posto, né, ali logo de manhã, vou com a temperatura, né, a gente tem que conferir no mínimo 2 vezes por dia, né, o nosso manual de enfermagem recomenda, né, na verdade, que a gente confira a temperatura 3 vezes ao dia, né, mas para você fazer 3 vezes, você tem que fazer no mínimo 2 vezes, tem que conferir essa temperatura, ok? Além do que, até uma coisa que estava passando, a gente tem lá a questão de os freezers, né, conservadores todos, precisam ser aterrados, né? Então, lá para o caso das velhas geladeiras que não são aterradas, então a gente precisa conferir para que a gente não venha ter uma queda brusca de energia e perder esses imunológicos. Então, a gente tem que conferir, ok? Então, voltando aqui para a nossa caixa térmica, já a gente vai falar melhor sobre isso. As nossas caixas térmicas, o que a gente faz? Chego de manhã no meu posto, então a gente confere ali a temperatura, tá tudo certo, né? Tá tudo. Então, eu vou fazer uma previsão de uma quantidade, uma média, de uma quantidade de vacinas que eu vou usar ali durante o dia, tá? Então, eu sei ali que eu vou usar 30 vacinas durante o dia. Eu vou tirar do meu equipamento ali, vou tirar essa quantidade e vou passar para as minhas caixas térmicas. Por que isso? Para eu não precisar ficar abrindo o meu equipamento toda hora, para não ter um desgaste desse equipamento, né? Evitar que esse equipamento estrague, uma vez que as caixas térmicas, elas conservam também esse imunobiológico, né? Então, eu vou fazer uma previsão, uma média do que eu vou usar ali durante o dia, e aí eu vou passar para dentro da minha caixa térmica. Então, durante o dia eu vou manusear a minha caixa térmica. Eu vou evitar ficar abrindo o meu equipamento o tempo todo, tá? E também as minhas caixas térmicas, elas servem também para quando eu vou fazer campanha, né? Ou quando eu vou fazer ali vacinação extramuro. Então, as caixas térmicas eu levo os meus imunobiológicos dentro delas. Então, eu tanto posso usar quando eu vou realizar campanha extramuro, ou no meu manuseio ali do dia a dia. Então, para eu evitar o desgaste, a abertura toda hora desnecessariamente desse equipamento, eu vou manusear a minha caixa térmica. Então, a gente faz essa previsão, coloca na caixa para que a gente utilize ela durante todo o dia, ok? E aí, a gente tem aqui algumas sugestões guiadas aí pelo manual do usuário do fabricante, né? Algumas recomendações. Então, o manual sugere para a gente sempre que a gente mantenha esse equipamento, né, esse freezer, essa câmara, até mesmo para as geladeiras, né? As que a gente ainda utiliza, sempre recomenda que esse equipamento fique 15 centímetros afastado da parede, tá? Então, 15 centímetros ali afastado do teto, né? 15 centímetros afastado ali das laterais e 15 centímetros afastado aqui do posterior, atrás da geladeira, né? Não deixar encostar nas paredes, tá? Então, por que a gente, né? Por que o manual do fabricante recomenda que seja dessa forma? Para que a gente não tenha, né? Não tenha perda desse equipamento, para que esse equipamento não estrague, né? Para que a gente consiga manter ali o mecanismo de circulação do ar, tá? Então, quando a gente deixa essa geladeira encostada nas paredes, a gente está ali indo esse mecanismo de circulação.
E aí, automaticamente, esse equipamento, né, se não for agora, vai ser daqui a um tempo, ele vai estragar, tá? Então, é recomendado que a gente mantenha essa distância mínima, tá? Centímetros, tanto da minha parte superior, aqui em cima, quanto das minhas laterais desse equipamento e aqui atrás, ok? Então, isso são conservações, tá? Formas, maneiras, né? De conservação desse equipamento, ok? Bom, a gente também precisa manter esse equipamento sobre rodízios. O que são os rodízios, né? São aquelas rodinhas mesmo, tá? Para quando o pessoal vir limpar o chão, fazer ali, ele arracha aquele equipamento em cima da rodinha, né? Também ali para poder proteger, né, a parte inferior do equipamento, se ele não tiver com as rodinhas, né, ele vai ter oxidação, né, vai enferrujar. Então, a recomendação de manter esse equipamento sobre os rodízios é para impedir que esse equipamento oxide, né, esse equipamento enferruje, estrague. Então, tudo isso são cuidados altos que a gente precisa ter com qualquer eletrônico, né? Mas, quando a gente está falando de um equipamento de refrigeração, então essa é a recomendação mais apropriada, tá? Então, são cuidados domésticos que a gente precisa ter para construir equipamento, ok? Bom, esse equipamento, ele também precisa ser aterrado, tá? Ele precisa ser sustentado por um gerador de energia. Por que ele precisa ser sustentado por um gerador? Porque para a gente tiver aí as quedas de energia, né, as bruscas quedas inesperadas de energia, a gente não, esse gerador consiga sustentar aquela energia desse equipamento. Então, é indicado que esse equipamento seja sustentado por um gerador. Também recomenda-se que o equipamento tenha uso de tomada exclusiva, tá? Tenha uso de tomada exclusiva. Então, a gente não pode colocar dois equipamentos numa mesma tomada, colocar ali um T, por exemplo, né? Coloca um T e aí coloca ali vários equipamentos ligados. A gente não pode fazer dessa forma, porque a gente pode correr o risco aí de um curto, né? Perder o equipamento, a gente não pode dividir a tomada. Então, para esses equipamentos, para o freezer científico, para a câmara refrigerada, a gente precisa de tomada única, de tomada exclusiva. Aí, olha só, nós sabemos que a realidade, a prática, né? A gente encontra algumas dificuldades, mas se lá na prática, se lá no seu posto não tem uma tomada exclusiva para o equipamento, né? Se lá no seu posto você não consegue, né? O enfermeiro, o técnico ali consegue manter esse equipamento de acordo com as normas do PNI, com as recomendações do PNI. O que você tem que fazer? Então, você vai, né, avisar para o seu chefe, para o enfermeiro-chefe, você vai avisar para o seu gestor. Então, você vai avisar que não tem, né, condições, que precisa ser providenciado, né, tomada, os equipamentos, né, de acordo com as recomendações, tá? Então, o que acontece? Se o seu gestor não conseguir, né, providenciar, se ele passou a informação ali para frente, mas não foi solucionado, você está respaldado, porque você foi lá e você falou para o seu gestor, né, sobre o problema. Então, se você avisou, você está respaldado. Porém, se você não avisar, né, e você tiver um problema e a queima de um desses equipamentos, ou a perda de imunobiológico, a gente está falando de imunobiológico, e os imunos, eles são muito caros, né? O custo é muito alto para o governo, né? Então, a gente não pode ter a perca, né? Perder esses insumos por causa desses problemazinhos pequenos, né? Então, a gente informa para que isso não aconteça. Mas, caso aconteça, você precisa ter informado os seus superiores, né? Porque aí você se respalda, certo? Então, aí você passa o problema para frente, ok? Então, quando você informa, né? Quando você coloca esse equipamento aí da forma correta, bacana. Quando você não tem condições de colocar esse equipamento da forma como é recomendado aí
pelo PNI, então você precisa informar para que seja providenciado ou que no mínimo você esteja respaldado caso surja um problema como esse, um incidente como esse, ok? Então, é isso quanto os imunobiológicos. Aí, olha só, a garantia que a tomada exclusiva, que é o que eu estou falando, né, sobre ter uma tomada exclusiva, sobre ter aterramento, né, aqui também recomendo, gente, que a minha tomada de energia precisa estar a 1,30 m de altura do chão, né? Então, precisa ter uma altura recomendada. Então, as tomadas de energia precisam estar a 1,30 m. Isso é recomendado aqui, ó, pelas instalações elétricas de baixa tensão, é a NBR 5410 de 97, ok? Bom, gente, sobre os biológicos, é basicamente isso aqui, tá? E aí, no próximo bloco, então, no próximo módulo, né, nós vamos entrar aí com algumas outras informações que são bastante importantes, né, que é o que você precisa saber relacionado à vacina, tá? A gente vai dar uma descansada. No próximo módulo, a gente volta com mais conteúdo para vocês.